de Óbidos. Óbidos é um epifenómeno. Por que razão uma pequena vila da Extremadura, próxima de povoações tão relevantes como Leiria, Santarém ou Lisboa, mereceu, ao longo dos séculos, tanta atenção e cuidado por parte da realeza? Talvez porque durante 700 anos, Óbidos foi domínio quase absoluto das sucessivas rainhas de Portugal. Dona Isabel de Aragão, Dona Leonor e, sobretudo, Dona Catarina deixaram marca visível na feição encantadora desta vila, que a partir dos anos 40 do século XX foi sagrada destino obrigatório do turismo nacional. Uma vila de traça medieval, com preciosidades renascentistas, barrocas e muitas outras, entretanto, inventadas. Mas nem só de rainhas se fez a história de Óbidos. Outras senhoras houve que brilharam neste lugar. Josefa de Óbidos, que assina as pinturas deste retábulo, teve na vila a sua célebre oficina. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Manuela Santos Silva, entramos pela porta da Vila de Óbidos, atravessámos a vila pela rua direita e é muito surpreendente pensarmos que a vila não era para o lado onde existe hoje. É verdade. Os primeiros dados que nós conhecemos dão-nos conta que se havia povoamento aqui era nesta zona e não teria uma estrutura semelhante àquela que depois vamos encontrar na Vila de Óbidos. Havia povoamento para a zona ocidental, povoamento para a zona oriental, uma rua que provavelmente ligava as duas encostas e cingia-se aqui desta zona onde fica hoje o castelo.
Estamos virados para norte, para uma zona que teria a Lagoa de Óbidos mais próxima do que hoje ela se apresenta e também, depois, mais para lá, os cotos do Mosteiro de Alcobaça. Terrenos muito férteis. A maior parte das pessoas dedicava-se à agricultura. Também haveria um grande recurso próximo por causa da Lagoa de Óbidos e da costa atlântica, que era a pesca e que fazia com que houvesse uma comunidade pescatória bastante importante, mas que não viveria provavelmente na vila, mas nas aldeias em redor da Lagoa de Óbidos e no verão, mais distante, no chamado Porto do Rio Salir, uma comunidade de pescadores que se dedicava à pesca marítima durante os meses que iam de maio até outubro e depois, nos restantes meses, ficava junto das margens da Lagoa de Óbidos, fazendo a sua faina. Ou seja, pescavam no mar no verão e na Lagoa de Óbidos no inverno. Exatamente. Faz sentido. Esta fortificação não tinha nada a ver com o que estamos a ver, não é? Não tinha. A primeira informação que nós temos de que haveria aqui uma fortificação, na realidade vem já do século XII, do ano a seguir à conquista de Lisboa, de 1148, em que se fala da existência de um oppidum. Ora, oppidum significava precisamente uma pequena povoação muralhada. Essa primeira fortificação é muçulmana? Não sabemos. Estamos num território que servia de fronteira entre o território ocupado pelos muçulmanos e o dos cristãos no Vale do Mondego. E por isso este território tão depressa era ocupado por uma das forças como pela outra. Portanto, é difícil compreender exatamente a quem se devem as primeiras muralhas. Interessante. Portanto, a chamada Cerca Velha, é que há sempre esta ideia de que antes da fundação de Portugal todas as fortificações eram de fundação muçulmana, mas visivelmente este é um daqueles territórios voláteis, não é? Exatamente. Que mudavam muito de mãos, portanto é perfeitamente possível que a Cerca Velha de Óbidos tivesse sido construída por cristãos. Sim. Foi Dom Dinis quem reorientou a implantação da vila. Foi o Dom Dinis que, de facto, deitou as primeiras pedras para a construção da vila numa direção norte-sul. Porque do lado sul o desenho do terreno era mais favorável à circulação e à expansão da vila. Até porque aqui a zona que veio a chamar-se Várzea era um grande pântano. Exatamente. Aliás, há indícios de que as pessoas que se queixavam de mosquitos, de maus ares. Dom Dinis não só deixou uma torre aqui dentro da zona mais antiga que tem o seu nome, como terá estruturado a vila através da abertura de uma rua que se chamava simplesmente a rua, nos primeiros indícios que temos dela, e que mais tarde virá a ser conhecida por Rua Direita. Foi a rua que percorremos para chegar aqui. Exatamente. À qual, de forma perpendicular ou paralela, todas as outras vias de Óbidos acabaram por se relacionar. À medida que ia sendo construída a vila, agora de norte para sul, ia também sendo construída uma cerca que acompanhava o casario e que terá chegado até um pouco além da igreja de São Pedro. Dom Dinis interveio aqui na Vila de Óbidos nos princípios do século XIV, mas nos finais do século XIV ainda, Dom Fernando terá alargado a cerca de Óbidos até perto de que hoje é a porta da vila por onde nós entramos. Essa é a cerca maior, embora nós saibamos que depois no século XVII terão havido também algumas reformas das muralhas que terão tornado menos elíptica e mais angulosa para se adaptar à balística da muralha. Século XVII, imagino que estamos a falar na época da Restauração, onde obviamente e nas guerras da Restauração, muitas muralhas foram acrescentadas. Portanto, é isso tudo que nós vemos na cerca que hoje dizemos ser fernandina, aqui em Óbidos. E há depois que pensar que nos anos 40 do século XX, a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, a célebre DGEM, fez aqui uma grande intervenção que tornou tão regular e tão direitinha esta cerca fernandina.
Pois, as muralhas deveriam estar bastante arruinadas já no século XX. E um pouco por todo o lado, os monumentos nacionais voltaram a reerguer muitas muralhas. Às vezes de uma maneira correta, outras vezes de uma maneira, pelo menos, imaginada de como teria sido no passado. Manela, vamos passar para o outro lado, para a fachada sul aqui desta fortificação e para podermos olhar para a vila de Óbidos, tal como Dom Dinis quis que fosse. Olha, Paulo, já se vê aqui a Rua Direita. Foi a primeira rua da Vila de Óbidos, tal como nós a conhecemos hoje. De tal maneira que se lhe chamavam simplesmente a rua. Só depois é que começa a aparecer como Rua Directa e mais tarde Rua Direita. Rua em torno da qual se estruturou, a partir do princípio do século XIV, toda a Vila de Óbidos. Nós começámos esta conversa por falar das três cercas, das três sucessivas cercas de Óbidos. Uma lógica militar, uma lógica marcial. Mas a verdade é que a vila de Óbidos se distingue por ter pertencido, desde quase a fundação de Portugal, às rainhas. Aliás, sabemos que foi Dona Urraca de Castela, mulher de Afonso II, logo o terceiro rei de Portugal, que teve pela primeira vez a Vila de Óbidos. Óbidos entrou desde muito cedo nesse elenco de vilas que eram oferecidas às rainhas. Era um hábito matrimonial em praticamente todas as civilizações, que na altura do casamento, do lado da família do noivo, eram oferecidos alguns bens às noivas e esses bens tinham diversos intuitos, diversas razões de ser. Há algumas delas que vinham, pensa-se, pelo lado germânico, eram como se significassem a compra do corpo da mulher para com ele fundar uma família. Aparece mesmo com a designação de compra do corpo ou compra da sua linhagem. Por outro lado, havia também concessões que tinham como objetivo que as mulheres que ficassem viúvas muito cedo tivessem forma de se sustentar. No que diz respeito às rainhas, isso permitia-lhes, desde que se casavam, a terem uma casa própria, o que significava que elas tinham à sua disposição para a servirem uma série de senhoras que tinham condições sociais às vezes diversas, algumas muito dependentes dela, outras que eram quase suas iguais, porque pertenciam à alta nobreza, mas muitas vezes estavam viúvas ou não tinham já família, mas também muitos homens que desempenhavam determinados ofícios na casa da rainha, servindo-a também e sendo recompensados por isso. Na verdade, essas casas podiam ter números de servidores muito elevados, chegavam às vezes aos 150 e, portanto, eram de facto muitos aqueles que serviam as rainhas e os infantes enquanto eram muito jovens e que estavam na dependência das mães. Ou seja, cada rainha tinha a sua própria corte. Exatamente. A corte régia era composta por várias casas. Uma era a casa do rei, de onde ele de facto recrutava aqueles a quem depois encarregava de diversos ofícios, e a corte da rainha, onde ela tinha os seus próprios servidores e com eles administrava o seu património, o seu senhorio. Porquê é que a tradição na Península Ibérica é diferente da tradição de outras paragens europeias para o mesmo período? Atribui-se essa razão ao facto de a legislação visigoda, que teve origem no século VII, ainda ter um peso muito grande nos reinos ibéricos do século XIII. Tão grande que o rei Fernando III de Castela e Leão mandou traduzir para castelhano a mesma legislação. E esse Código de Leis trazia bem estipuladas qual era o peso das arras, como é que ele se devia calcular e em que condições é que as noivas deveriam receber as arras e poder ficar com elas até à viuvez. Arras. Era o nome que se dava a essas doações?
Essas doações vêm com esse termo na legislação visigótica. Pensa-se que terão uma origem oriental, semita, mas essas origens já estão mais mal sabidas. Os reis prescindiam de todos os direitos que tinham sobre as vilas que doavam às suas consortes? Os reis, quando doavam as vilas às suas consortes, passavam praticamente todos os direitos que possuíam, exceptuando as questões de natureza militar, porque essas eram indissociáveis da pessoa do rei. As vilas pagavam rendas e impostos e direitos às rainhas e era com isso que elas se sustentavam e sustentavam a sua casa. Quantas rainhas de Portugal foram senhora de Óbidos? A conta é difícil de fazer, embora a partir de Dona Filipa de Lencastre, em princípio, todas as rainhas deveriam ter sido senhoras de Óbidos, porque nós vemos que a partir da rainha Dona Filipa de Lencastre há um lote de 6 vilas, que às vezes se desdobra em 8, em 7, 8, que deveriam ter sido, de facto, doadas a todas as rainhas de Portugal. No entanto, há alguns momentos que saem da norma. Por exemplo, a rainha Dona Leonor de Lencastre, mulher de Dom João II, no final do século XV, vai sobreviver a quase todas as mulheres do seu irmão Dom Manuel, que será o sucessor de Dom João II. E por isso ela não poderia prescindir de todas as suas vilas e as novas rainhas que vinham para o reino só tinham direito a metade do lote. E ela mantinha o outro lote. E ela manteve sempre Óbidos na sua posse, o que significa que as 3 mulheres de Dom Manuel não tiveram direito à posse sobre a vila de Óbidos, porque ela estava na posse da Dona Leonor. E os reis espanhóis também não tiveram? Também não. De todas as rainhas de Portugal que foram senhoras de Óbidos, quais foram, na opinião da Manuela, aquelas que tiveram uma intervenção mais consequente na vila? A Dona Isabel de Aragão, conhecida como Rainha Santa, deixou em testamento largas somas aos gafos de Óbidos, ou seja, aos leprosos. E atribui-se-lhe a ela precisamente a fundação da gafaria, que estaria mais para aquele lado, a seguir à porta da vila. A gafaria, a casa onde se albergavam e abrigavam os leprosos. Exatamente, os leprosos normalmente eram colocados fora de muros, mas perto das portas e junto das vias de comunicação para poderem ter acesso às molas, que era a forma de eles sobreviverem. Mas também Dona Isabel deixa em largas somas às emparedadas de Óbidos. Ora, as emparedadas eram uma forma de vivência religiosa de mulheres que escolhiam retirar-se do mundo e viver em clausura. E, portanto, pensa-se que elas viveriam dentro de um edifício mandado construir pela Dona Isabel, na Alcáçova de Óbidos. A seguir eu destaco Dona Filipa de Lencastre. É do tempo dela o melhor conjunto documental que encontrei para a história do final da Idade Média de Óbidos. É constituído por um livro mandado fazer pela própria Dona Filipa, como se prova por uma das cartas dela, em que ela pedia que o Conselho mantivesse organizados, cozidos uns aos outros, todos os documentos que os reis e as rainhas enviavam à vila. Se calhar o facto da rainha Filipa de Lencastre ser inglesa pesou nessa vocação para a organização documental, que é uma coisa que em Portugal nunca se praticou muito. Ela certamente que estava muito habituada a uma grande casa senhorial. A casa senhorial de onde ela vinha, do seu pai, do Duque de Lancaster, era uma casa com muitas centenas de membros. E ela veio para Portugal já com 26 anos. Portanto, esteve muito tempo a viver na casa de Lancaster e habituada à organização da casa de Lancaster. Pode-se daí deduzir que ela tinha uma ideia de como organizar a sua casa. É a partir de Dona Filipa de Lencastre
que se fixam as 6 vilas que a partir de então vão sempre sustentar a Casa das Rainhas. Até nos momentos em que não havia rainha no reino, essas vilas, podendo ser alienadas por algum tempo, ficavam à mesma adscritas à Casa das Rainhas. No momento em que houvesse uma rainha no reino, as vilas voltariam à coroa para ser dadas à nova rainha. Dona Leonor de Lencastre, mulher de Dom João II, Segunda metade do século XV. exatamente, também teve uma ação muito grande dentro do Conselho de Óbidos. Aqui mesmo nós temos um pelourinho onde estão as suas armas gravadas, que mostram que ela aqui esteve e que quis deixar também uma marca. Mas nós conhecemos uma marca muito maior dentro do Conselho de Óbidos, que é precisamente a fundação nas Caldas, que eram chamadas de Óbidos, e que a partir de certa altura começaram a ser chamadas Caldas da Rainha, de um julgado quase autónomo do Conselho de Óbidos, para poder gerir melhor aqueles doentes que ela enviava para se curarem no seu hospital termal, que ela também fundou. Manela, essas rainhas tinham alguma preocupação com agentes que habitavam as vilas de que elas eram possuidoras? Não era o paradigma mental da Idade Média. De facto, as rainhas olhavam para as suas vilas como uma fonte de rendimentos e uma fonte de exercer poder. Porque, naturalmente, as rainhas que tinham as vilas em arras tinham grandes poderes sobre a vila. No entanto, há marcas em Óbidos muito fortes de uma rainha, que é a Dona Catarina de Áustria, mulher de Dom João III. Eu vou até lá abaixo observar aquilo que Dona Catarina fez, executou, edificou na vila de Óbidos. Bruno Silva, a professora Manuela Santos Silva acaba de nos dizer que quem marcou mais a vila de Óbidos sob o ponto de vista patrimonial foi a rainha Dona Catarina. Sem dúvida, isso não há dúvida nenhuma. De facto, foi ela que promoveu a grande reformulação que nós assistimos nesta praça. A existência deste chafariz representa muito bem a política que Dona Catarina promoveu nesta vila, sobretudo por ser um dos primeiros locais no nosso país a ter o abastecimento de águas públicas na praça central da própria vila. Ou seja, além deste chafariz que vemos aqui, há uma política de construção de um aqueduto que era alimentado por uma mãe d'água num local chamado Oceira, e este chafariz principal recebia as águas desse aqueduto e permitia a todas as pessoas da vila poderem usufruir de água numa altura em que era muito difícil chegar água aos principais centros populacionais. O aqueduto foi uma resposta à população. Havia relatos constantes de assaltos e de problemas porque a população tinha de se deslocar muito longe daqui para ter água potável dentro das suas casas. E a Dona Catarina acedeu a este pedido. Já estabelecido um contrato público entre a população de Óbidos e a Dona Catarina, onde uma propriedade que é hoje conhecida como a Várzea da Rainha e que na altura seria conhecida como a Várzea do Mocharro e que fica nas terras aluviadas do recuo da Lagoa de Óbidos, ou seja, tinha uma grande qualidade de produção agrícola, passou a ser património da Casa das Rainhas. Ou seja, há uma moeda de troca que no fundo vem angariar riqueza para a instituição Casa das Rainhas. E inscreve-se absolutamente na linha daquilo que nos explicou a professora Manuela Santos Silva. Realmente a ideia que nós temos, Óbidos, Vila de Rainhas, muito protegida a vila, as rainhas cuidaram muito,
Havia sempre aqui um lado muito venal, ligado, Sem dúvida, sem ligado às vantagens que as rainhas podiam tirar da Vila de Óbidos. É o caso flagrante, não é? Em todo o caso, é uma grande obra esta. Sem dúvida. Aliás, sobretudo porque ela reflete uma política que está ligada à implementação de uma ideologia renascentista que vinha de Itália e que começou a ser implantada nas grandes urbes do nosso país. Da Vila de Óbidos veio a receber também essas grandes reformulações, como acontece com esta praça. Ou seja, esta praça respeita esta trilogia das praças renascentistas italianas, onde temos a fonte, não é? Temos a coluna e temos o Arco do Triunfo. Aqui temos a representação do Portal de Santa Maria como o Arco do Triunfo, temos a coluna como a representação do Pelourinho que vemos no topo do chafariz. Pelourinho de Dona Leonor, já nos Exatamente. explicou a Manela Santos Silva, exatamente. E depois temos a fonte, que normalmente numa praça italiana é no centro da praça, mas aqui, para receber as águas do aqueduto, é exatamente encrustada neste muro que permite então que as águas cheguem até aqui. É uma praça atípica para uma vila à época, a escala da praça. E isso tem a ver também com algumas particularidades que dizem respeito à forma como o espaço público é ocupado até aqui em Óbidos. Haveria, no período medieval, praças e largos maiores, mas eles próprios eram usurpados pelos seus vizinhos, não é? E o espaço público era reduzido. E a intenção desta praça é exatamente criar uma área maior, onde o mercado era possível, onde o convívio era possível e foi fundamental para a vivência da própria vila e desta reformulação que depois vai continuar na própria igreja, que em 1535 estava claramente em ruína. Ou seja, é a partir daí que o que nós conhecemos hoje da Igreja de Santa Maria foi nascer e crescer. Em 1531 há um grande terremoto na Vila de Óbidos e a Igreja de Santa Maria ameaça ruína. E ainda no reinado da Rainha Dona Leonor, Senhora de Óbidos, inicia-se a campanha de reconstrução da Igreja de Santa Maria. Depois, trabalho continuado também pela Rainha Dona Catarina e grande parte do património que nós vemos hoje na Igreja de Santa Maria deve-se sobretudo à campanha efetuada pela Rainha Dona Catarina. Bem, a Rainha Dona Catarina interveio mesmo. Aliás, esse investimento é nevrálgico em toda a Vila de Óbidos, ou seja, o que nós assistimos na Praça de Santa Maria vai, por exemplo, obrigar à reordenamentação da própria Rua Direita. Ou seja, toda a vila vai sofrer deste processo de reformulação urbanística promovido na Praça de Santa Maria pela mão da Dona Catarina. Repare como esta praça foi desenhada como um cenário. Os arquitetos de Dona Catarina tiveram a atenção de colocar o pelourinho de Dona Leonor no topo do chafariz de Dona Catarina. Bruno, explique-me uma coisa. Esta igreja teve essa grande reformulação, a mãe de Dona Catarina, finais do século XVI. Como é que aparece aqui a data de 1737 na porta, ali em cima 1890? Isto tem a ver exatamente com, e é algo que acontece nesta igreja e noutras também, são datas correspondentes a campanhas efetuadas, seja de restauro, seja de manutenção da própria igreja. Ou seja, estas duas datas aludem exatamente a esse momento. Ou seja, o que nós temos aqui, e isso é inequívoco, é sem dúvida uma igreja do século XII. E isso é claro. Exatamente. Ou seja, que tem a ver com o momento da Reconquista em que há a edificação deste templo. E temos lá dentro ainda uma capela do século XIV. Esta torre sineira é do período da Rainha Dona Leonor, mas de tudo o que foi feito, o que se impôs é do período da Dona Catarina. Nomeadamente este portal. Exatamente, que é o exemplo perfeito de um portal renascentista. Temos as quatro colunas que sustentam um friso e que têm no topo desse friso a Nossa Senhora da Assunção, Santa Maria. Vamos entrar? Vamos entrar. Que linda igreja, Bruno. É linda. Esta igreja
com estes arcos renascentistas, pela mão e sob a proteção de Dona Catarina, se começou a reedificar a 15 de agosto de 1571, exatamente no dia de Nossa Senhora da Assunção, com um grande aparato, onde se colocou simbolicamente a primeira pedra, uma igreja de origem medieval, exatamente com as mesmas 3 naves que nós vemos aqui. E mais ou menos deste tamanho? Sim, sensivelmente. E é a partir daí que todo o recheio que nós vemos hoje da belíssima Igreja de Santa Maria é feito através de várias campanhas que terminarão por volta do século XIX, quase de certeza, porque o seu enriquecimento é feito de facto pelas figuras nobres e eclesiásticas da vila, além das rainhas que engrandeceram o património da Igreja de Santa Maria. Os azulejos são claramente joaninos, ou seja, século XVIII, o período de Dom João V, lindíssimos. As pinturas do teto? Exatamente da mesma altura, ou seja, é neste período, no século XVIII, que existe a implementação da azulejaria e o teto brutesco ou grotesco, segundo os valores do próprio barroco que nós vemos aqui. Parece feita para ser uma obra de arte total. Aliás, o azulejo e a forma como ele é programado para a própria igreja é um claro exemplo disso. Estão inscritos nos painéis de azulejos os títulos das obras que estão em cima. E além deste conjunto belíssimo, existem objetos que merecem ser destacados aqui, nomeadamente o túmulo de Dom João de Noronha e Dona Isabel de Sousa, que é classificado como monumento nacional dentro da própria igreja, por ser uma peça de tumulária renascentista portuguesa de exceção. Este túmulo tem 2 assinaturas. A moldura que nós vemos aqui corresponde ao escultor João de Roão, da Escola de Coimbra, e que de facto era um dos grandes escultores renascentistas portugueses. Estas peças que nós vemos aqui são de Nicolau Chantrenne, escultor francês que trabalhou na corte portuguesa e que executou, por exemplo, o túmulo de Dom Diogo de Sousa, arcebispo de Braga, irmão da encomendadora Dona Isabel de Sousa. Aqui está sepultado Dom João de Noronha, que foi um alcaide importante na vila de Óbidos, e sua mulher, Isabel de Sousa. Este conjunto é uma obra tão excepcional que não se destaca apenas no património de Óbidos, mas no património nacional. Esta é uma peça que continua a ser investigada pelos historiadores de arte, porque não há certezas absolutas, nomeadamente se o túmulo estaria aqui implantado neste local exato originalmente ou não, mas as investigações continuam e talvez um dia se cheguem a conclusões mais seguras. O que é certo é que as esculturas são de Chantrenne e toda a estrutura tumular de João Roão. E aqui em Santa Maria temos outra peça com um lugar importante na história da arte portuguesa. Este é um retábulo dedicado a Santa Catarina de Alexandria e não é esse o facto que lhe dá lugar na história da arte portuguesa. Estas são das primeiras pinturas retabulares feitas por Josefa de Óbidos. Ela tem 31 anos, vive e trabalha em Óbidos com o seu pai, pintor Baltasar Gomes Figueira, obidense, que viveu em Sevilha. Casou em Sevilha. Casou em Sevilha. A mãe de Josefa era sevilhana. Catarina de Ayala. Baltasar Gomes Figueira trabalhou no ateliê de Francisco Herrera El Velho, que veio a ser padrinho de batismo de Josefa de Óbidos. Portanto, grande envolvimento de Josefa, desde que nasceu, com a grande pintura. Sem dúvida. Baltasar Gomes Figueira, pela instabilidade política que se vivia em Espanha, regressa a Portugal e instala em Óbidos o seu ateliê.
Josefa de Óbidos cresce como artista na oficina de seu pai, sobretudo a fazer pequenos objetos, como pinturas a cobre, e é então em 1661 que nós vemos aqui pintura retabular de Josefa de Óbidos feita para este local e que ainda mantém o seu local original. O que tem valor. que Está tem valor. assinada? Que está assinada como Josefa de Ayala. Ou seja, em 1661 ela não assinou como Josefa em Óbidos. Como passará a assinar? Aqui em Óbidos, no Museu Municipal, temos mais duas obras da Josefa, a Lamentação de Cristo Morto e um retrato, que são o expoente da fase mais madura deste grande pintor do barroco português. Vamos ao último local desta visita. Vamos. Bruno, é fantástico a quantidade de património, a riqueza do património de uma vila com a escala de Óbidos. Aquilo que se passa em Óbidos e que acontece quase singularmente nesta terra é a existência durante de grande parte do período medieval e da época moderna, de uma chamada corte da aldeia, ou seja, onde tínhamos figuras nobres e eclesiásticas que tinham aqui a sua casa senhorial, e este espaço acabou por proliferar culturalmente e arquitetonicamente. Mas o encanto de Óbidos não é, talvez, algo que venha diretamente dos séculos XVI, XVII, XVIII, em que Óbidos se impôs sob o ponto de vista da arquitetura e do património artístico. É qualquer coisa mais recente, porque há notícia, há fotografias de Óbidos no início do século XX muito degradado. O que acontece aqui é que nos finais da década de 20 do século XX existe um grupo de figuras ilustres da Vila de Óbidos que se organizam por forma a dar rumo e melhorar a Vila de Óbidos. Em 1929, com a criação da Comissão de Iniciativa e Turismo. Esta Comissão de Iniciativa e Turismo integrou Marcelo Caetano. Marcelo Caetano? Exatamente. Que começou a sua vida como notário aqui em Óbidos, além de outras figuras que tinham o objetivo principal de divulgar e ajudar a preservar a Vila de Óbidos e o seu património. Durante muitos anos disse que Óbidos tinha sido reinventado pela política do bom gosto liderada por António Ferro e pelas grandes obras da Direção-Geral de Monumentos Nacionais. No entanto, vemos aqui, claramente, antes desse movimento, que esta comissão iniciou este processo que se irá concluir talvez 30 ou 40 anos mais tarde e que Marcelo Caetano muito bem faz referência de uma forma alegre por ver Óbidos depois de todo este processo de transformação. O que acontece é que poucos anos depois desta comissão, o Secretariado de Propaganda Nacional encontra em Óbidos o local para instalar uma estalagem, que é inaugurada em 1948 como estalagem do Lidador e que serviria de modelo para outras estalagens espalhadas pelo Portugal rural.
E é esta estalagem do Lidador que depois vai estar na origem da pousada histórica instalada no Castelo de Óbidos. Neste contexto, a política de espírito imposta por António Ferro centra-se sobretudo em embelezar, caiar e reabilitar o espaço da Vila de Óbidos, que termina com a reabilitação por parte da Direção-Geral dos Monumentos do Castelo de Óbidos e a instalação da pousada no Castelo de Óbidos. E, por exemplo, promovem-se concursos de flores, nunca tinha havido essa preocupação na Vila de Óbidos até aí. Óbidos, de alguma forma, servia a projeção de uma imagem de um Portugal idealizado. Sem dúvida, esta mudança acontece exatamente nesse momento e cria-se uma vila romantizada, de namorados, de turistas, não é? E que até hoje é um destino turístico obrigatório. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.